Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 5 de agosto, 18ª semana do Tempo Comum. Com alegria, vamos proclamar e refletir a palavra de Deus que está na liturgia de hoje. O Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. É capítulo 16, versículo do 13 ao 23. Deixamos que o amor de Cristo se faça vida em nossas vidas. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, naquele tempo Jesus foi a Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E perguntou também a eles: E vocês, quem dizeis que eu sou? Deus Pai revelou a Simão Pedro a identidade de Jesus e ele respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Hoje ele pode estar nos perguntando: Os seus irmãos, o que dizem que eu sou? Pergunta também: E vocês, que dizeis que eu sou? Numa família onde os pais conhecem seus filhos, cada um pelos seus comportamentos físicos, atitudes, modo de agir, suas ações, atitudes e companheirismo. Os irmãos também conhecem uns aos outros e identificam pelos seus comportamentos. Tem aquele que é atuante, assume desafios e liderança. Jesus já sabia sobre quem dos seus discípulos ele iria entregar as chaves do reino dos céus. Simão, dentre os outros, era o mais ativo, atento aos acontecimentos
e obediente ao Mestre. Foi sobre ele que Jesus construiu a sua igreja e entregou as chaves do reino. A igreja deve estar sempre atenta aos acontecimentos e disposta a ir em busca de soluções para atender às necessidades impostas pelos acontecimentos no meio em que está inserida. Portanto, ela precisa de pessoas atentas e dispostas a assumir liderança, mesmo diante de diversidade impostas por situações adversas, e para responder com simplicidade, sabedoria e conhecimento dos mandamentos da lei de Deus, os quais Jesus nos ensinou e continua nos ensinando através de sua palavra. Cada um de nós devemos apresentar aos nossos irmãos, através de nossos comportamentos, acolhida, generosidade e ações de que somos membros dessa igreja santa e pecadora, pois ela é composta por nós humanos e é santa porque Jesus está presente através do Espírito Santo, e Maria, a mãe de Jesus e nossa, portanto é mãe da igreja. Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias, pois seu comportamento, ações, cura de doentes, libertação de pessoas possuídas por espíritos maus, restauração da vida a pessoas mortas há vários dias e muitos outros milagres realizados por ele, já era suficiente para que todos compreendessem que era obra de Deus vivo. E quem é amigo de verdade confia nos amigos e revela a eles segredo. Jesus considerava seus discípulos confiantes e amigos. Revelou que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos mestres da lei e dos sumos sacerdotes, e que devia ser morto. Pedro tomou Jesus à parte e repreendeu, dizendo que Deus nunca deixe que isso aconteça. Jesus disse: vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, pois não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Com essa colocação, Jesus deixou claro a Pedro que para conduzir a sua igreja, a condição fundamental é ele admitir que Jesus não é Messias triunfalista, mas é o Messias que sofrerá na mão das autoridades do seu tempo. Caso contrário, ele deixa de ser Pedro para ser Satanás. Meus irmãos, Jesus revelou aos seus discípulos o que estava próximo a acontecer com ele, porque eram unidos a ele e considerados amigos seus. Nós somos membros da Igreja de Cristo, portanto somos discípulos, amigos de Jesus, e devemos caminhar com ele, seguindo seus mandamentos, que é amor. E ele vai nos revelando os segredos da vida, nos fortalecendo cada vez mais para chegarmos à eternidade e fazer morada em sua glória. Louvado e amado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Reunidos estamos e unidos permaneceremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.